Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. Como não poderia deixar de ser, o nosso convidado hoje, mais uma vez, é para lá de especial. Alguém que já milita na área aí dos condomínios há muitos anos. Ele, Márcio Paranhos, o editor do Jornal do Síndico. Márcio, um grande prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite, Cláudio. É sempre um prazer a gente estar discutindo, né, sobre condomínios, né, levando informação, né, para os telespectadores, para quem não conhece a fundo o assunto, tem várias dúvidas. Então é sempre bom a gente estar discutindo e trocando ideias aqui. Hoje, pessoal, eu tenho até que ficar mais tranquilo aqui, né? Porque eu estou diante de um grande professor para a gente, uma pessoa que já fala de condomínios há muito tempo. Então, ele vai ministrar para a gente aqui uma aula hoje sobre condomínios. E aí eu já queria aproveitar a oportunidade para, quem não conhece, né, já apresentar aqui o trabalho do Márcio. A gente tem um vídeo preparado aqui, Márcio. O produtor vai colocar agora para a gente aí. Pode pôr, produtor, por favor. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. A gente estava falando sobre a questão do registro de ata, do prazo para poder se registrar essa ata, a competência de tudo que envolve o conhecimento, né, de tudo que envolve o condomínio, e que está trocando a gestão, né? Quer dizer, existe a inadimplência, é um problema ali do condomínio desde sempre. Um panorama geral aí das obrigações principais e acessórias dos condomínios, né, essas obrigações fiscais. Vamos nesse assunto aí. O síndico profissional, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ter desconto na multa, nos juros, 24 horas por dia. Aí, ô Márcio, 24 horas por dia vivendo condomínio. É exatamente essa a sua vida? Não, a minha vida não é não, viu, Cláudio? Eu vou ser sincero com você. Mas a vida dos síndicos e síndicas, né? É bom a gente até falar das síndicas, que hoje existem muitas mulheres também atuando como síndicas de condomínio. Mas a minha vida não é 24 horas não, mas eu sei que muitos síndicos se dedicam quase que 24 horas à lida ali do condomínio, e eles merecem ser valorizados por isso. Exatamente, a gente tem até a Fernanda, né, que é uma síndica profissional lá da Tecton, que faz um excelente trabalho, colocando inclusive aí muito marmanjo no bolso, né? Não que eles não sejam bons, mas ela é muito boa de serviço. E as mulheres têm despontado imensamente nesse mercado de síndicas profissionais e têm realizado um excelente trabalho. A mulher, na verdade, ela tem aquela tratativa mais polida, a maneira mais feminina de resolver as questões. É isso, Márcio? Olha, eu acho que sim, sabe? Eu acho que a mulher tem um trato, a gente pode falar assim que a mulher tem esse hábito de lidar com a casa, então eu acho que para lidar com o condomínio fica muito mais fácil. Acho que a mulher é mais amorosa, né? Mais tranquila para lidar com as pessoas. E é interessante, sabe, Cláudio, porque além do Jornal do Síndico, a gente promove todo final do ano o Dia do Síndico. Sim. Que é uma forma até de valorizar, né, tanto o síndico quanto as síndicas de condomínio. Então a gente faz uma grande festa todo final do ano, a gente convida os síndicos para um dia, de passar um dia com eles, né? A gente oferece café da manhã, almoço, palestras, e isso já há 19 anos.
E eu pude verificar que, assim, do primeiro evento até o último que aconteceu no ano passado, sabe, o crescimento da presença de síndicas no evento comprova que as mulheres estão participando mais ativamente, né, desse segmento condominial, né, e eu acho que elas estão muito bem preparadas para isso. Com certeza estão, né? E ainda bem para todos nós que vivemos o dia a dia em condomínio, que isso é da própria mulher. Diferente da política, que ali você tem que ter o número mínimo de candidatas, né? Ali seja vereador, a deputadas, tem esse número mínimo, a gente não precisa impor isso, porque elas estão chegando e ocupando o espaço que sempre foi delas, né? Isso é muito importante e a gente fica imensamente agradecido e satisfeito a todas essas mulheres maravilhosas que têm contribuído cada dia mais para o dia a dia dos condomínios. Então, que elas sejam sempre muito respeitadas, porque são perfeitamente dignas de um respeito crescente. Né? Então, mas para poder falar, e quando você fala assim, há 19 anos eu faço o evento do Dia do Síndico, mas eu estou vendo aqui no jornal, ó, Jornal do Síndico do Márcio, tá vendo? 32 anos, é isso mesmo, Márcio? 32 anos. O Jornal do Síndico, só para esclarecer, né, o Jornal do Síndico, para você ter uma ideia, Cláudio, o nosso jornal, ele é uma franquia. Sim. Né? E foi uma ideia de um baiano, né, que esteve em Belo Horizonte nos anos 90 e descobriu que aqui, né, era feito um jornal que se chamava Jornal dos Condomínios. Sim. Então ele aproveitou a ideia do Jornal dos Condomínios, né, inventou o Jornal do Síndico, levou para Salvador e daí transformou numa franquia que hoje a gente tem aqui em Belo Horizonte, tem em Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, né, e Recife também. Então expandiu bem. Essa, né, franquia tem 32 anos. Aqui em Belo Horizonte, a gente está há 27 anos na lida com esse segmento aí, falando sobre condomínio. Então é um assunto bem interessante, né? Então a gente está falando aí do Interestadual Jornal dos Síndicos, né? Que aqui em Belo Horizonte é coordenado por você. Então fala um pouquinho para a gente aí do dia a dia do Jornal do Síndico, o que ele traz de interessante, como aí que o meu amigo síndico, a minha amiga síndica, pode ter acesso. Aqui, gente, ó, é gratuito, tá? Traz uma série de matérias interessantes e quem está no dia a dia tem que ler. É uma leitura obrigatória, aquela leitura de cabeceira, né, que você não pode deixar de apreciar. Fala um pouquinho para a gente, Márcio, do jornal, e depois nós vamos falar das redes, né, das mídias que o jornal também traz ali no hall de prestações. Então, a história do jornal, como eu disse, o jornal ele é um sistema de franquia. E antes de eu entrar nessa área, eu trabalhava em revistas de equinocultura, né? A gente fazia uma revista de Manga Larga Machador. Sim. Né? Eu já trabalhei na Associação Manga Larga Machador, logo depois que eu formei em jornalismo. Sou formado em jornalismo pela PUC. E nesse período, no final dos anos 90, né, eu tinha um primo, jornalista também, que editava exatamente o Jornal do Síndico em Vitória. Né? E como eu estava querendo outras atividades, ele falou, olha, leva o Jornal do Síndico para Belo Horizonte. E a hora que eu vi o material, eu falei assim, olha, isso aqui é um assunto interessante, e percebi, né, que é voltado para um público que tem muita, na época principalmente, né, não existia tanta informação voltada para síndicos e síndicas de condomínio. Né? Então eu vi ali uma oportunidade, né, de crescer também na profissão, levando, né, um material de qualidade para esse público. Né? Então, a partir daí, a gente fez as tratativas com o franqueador, trouxe o Jornal do Síndico para Belo Horizonte
E nesse período aí a gente vem editando mês a mês, né? Atualmente o Jornal do Síndico tira 10 mil exemplares todos os meses, distribuído gratuitamente, e algumas pessoas ainda falam que o jornal está caindo em desuso, o jornal físico. E aí eu vou te falar uma coisa, Cláudio. Sim. Na redação, quase todo dia eu recebo um WhatsApp de gente pedindo para receber o jornal físico no condomínio. Então a gente, assim, até hoje o jornal ele é bem aceito. E por que ele é bem aceito? Porque ele traz todos os meses uma série de matérias informativas que auxiliam os síndicos, né, no dia a dia ali da administração de condomínio, com matérias falando sobre legislação, comportamento, manutenção, né, vários dicas, além também, né, de um caderno de classificados, onde o síndico vai poder ter ali uma série de empresas que prestam serviço para condomínios. Sim. Então ele sabe que todo mês esse jornal está ali chegando no condomínio, né, com esse tanto de informação, essa série de empresas que prestam serviço para o condomínio. Então daí que a gente vê que o jornal até hoje ele é bem visto e bem aceito no mercado condominial. Mas eu não tenho dúvida disso, né? A própria TV Banqueta, né, quem é principalmente aqui de Nova Lima sabe, tem a tiragem impressa do jornal, e é exatamente isso que você disse. É muito esperado pelas pessoas. Elas ficam esperando aquela informação da mesma forma que o síndico também fica, porque traz uma série de informações, vou mostrar aqui de novo, extremamente relevantes, né, para o dia a dia do síndico. E aí eu queria, Márcio, que você falasse para a gente como que é feito, por exemplo, a pauta. Olha, o que a gente vai trazer para a próxima edição do Jornal do Síndico? Como que é escolhido ali cada um dos assuntos? Você tem a reunião para apresentação dessa pauta? Como que funciona? Sim, então, a gente tem um jornalista, né, que ele atende a toda a franquia, então a gente apura alguns assuntos entre os próprios franqueados, né, ver quais são as demandas de cada região, né. É bom frisar que a legislação que rege os condomínios é uma legislação federal, então o mesmo assunto, né, na maioria dos casos, serve para Belo Horizonte, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Recife, Campinas, né? Então Curitiba também, que é outro lugar que a gente também edita o jornal. Então a gente faz essa reunião, né, elabora algumas pautas, passa esse material para o jornalista, que vai apurar, né, os assuntos, as fontes, e aí a gente, depois de um prazo, ele passa esse material para a gente, e aí a gente vai montando ali quais são os assuntos que a gente vai abordar em cada mês das nossas edições. E recebe muito comentário quando as matérias vão lá, porque é muito esclarecedor, né? E aí a gente já falou aqui diversas vezes para o síndico se ater à questão tributária, tem que estar muito atento a essa questão. Você pode, às vezes, por falta de conhecimento, está gerando uma multa aí para o seu condomínio. Talvez ela já está lá prontinha para poder pagar e você não está nem sabendo. E aí o jornal traz essas informações para que o síndico esteja antenado ali a questão tributária, se ele não tem uma administradora, se ele não tem um contador que dá uma assessoria, e o jornal vai ajudar muito nisso, razão pela qual a gente recomenda muito a leitura dele. Ô Márcio, são tantos assuntos para a gente poder falar. Então eu queria mais ou menos finalizar aqui o assunto. Eu estou vendo que você está querendo falar. Não, só para você fez esse comentário, se a gente recebe comentários, né, a respeito do material que a gente publica. A gente não só recebe, né, comentários em função das matérias que a gente publica no jornal, mas também em função dos vídeos, né, que a gente também faz no nosso canal do YouTube, né? Esse mês, por exemplo, né, a gente fez uma matéria falando sobre a conta de água da Copasa,
né, que vários condomínios receberam contas da Copasa com valores elevadíssimos, sem nenhuma justificativa, né, que indicasse que no condomínio tinha problema. Né? E a partir do momento que a gente publicou essa matéria, né, e essa matéria também ela chegou até a gente Sim. em função de síndicos que nos entraram em contato com a gente para levantar esse assunto. Depois que a matéria saiu, ainda veio muita repercussão de pessoas falando: aqui no meu condomínio também aconteceu a mesma coisa, como é que eu faço? E onde que eu reclamo da Copasa e tudo. E na própria matéria a gente já dava os caminhos. Mesmo a gente dando os caminhos, as pessoas recorrem até a redação do jornal para saber mais informações. Então, assim, é impressionante como é que a interação dos leitores e do público também nos nossos vídeos, a participação é intensa. Que bom. E aí, mais informação. Se tiver dúvida, se quiser, inclusive, sugerir matéria, né, Márcio? Sim, se quiser sugerir matéria, é só entrar em contato com a gente. Pode ser através do WhatsApp, que é o nosso DDD 31, né? O número 984817642. É sempre interessante também que aquela pessoa que nos traz um assunto, né, a gente entende que a dúvida dela, né, serve para outros tantos síndicos e síndicas de condomínio. Então, a gente aceita muito bem, é muito bem-vinda as pautas, né, que os nossos leitores e telespectadores nos trazem. Sempre um grande prazer. Para isso é apresentar depois o conteúdo para eles. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco. Já a gente volta para o segundo. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. O seu IPTU, assim como o IPTU do Gustavo, da Maria e do Júlio, é a garantia de melhorias para todos em Nova Lima. Com a sua contribuição, a Prefeitura avança na educação, amplia os atendimentos na saúde, cria oportunidades e investe na segurança, na mobilidade e no desenvolvimento da cidade. Você contribui e garante melhorias para todos. Retire já a guia do seu IPTU no site da Prefeitura ou nos postos de atendimento. Prefeitura de Nova Lima. Cidade para todos. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial, hoje com o Márcio Paranhos. A gente falou bastante aí do Jornal do Síndico, né, no primeiro bloco, e a gente vai falar agora do Comorar, que é a plataforma também gerida pelo Márcio aqui brilhantemente,
aí nas redes sociais. Fala um pouquinho mais para a gente aí do Comorar, como que funciona, como que veio a ideia, como que tem funcionado. Tá vendo tantas perguntas? Então, o Comorar, a ideia do Comorar, né, eu falei aqui antes que muitas pessoas estão falando que o jornal físico, né, em papel, está em desuso, né, e eu, né, justifiquei aqui falando que não está, que prova disso são as constantes solicitações, né, de pedidos para poder receber o jornal. Mas o Comorar ele veio exatamente em função da evolução, né, das mídias, né? A gente precisava também ocupar o espaço, né, que as novas mídias estão aí proporcionando para a gente, né? Aqui é também um espaço interessante, né? E foi uma ideia de uma sobrinha minha, que já foi minha estagiária, e ela sempre falava comigo: tio, vamos passar para o YouTube, você tem muita experiência, você tem que passar essa experiência para o YouTube. Eu falei: então, já que é assim, então vão, né? E aí a gente começou despretensiosamente, né? Eu faço tudo praticamente sozinho no Comorar, elaboro a pauta, busco um profissional para poder falar sobre o assunto. E o interessante, sabe, Cláudio, a ideia do Comorar, ela vem assim, a gente percebe que o público do Jornal do Síndico, né, e também do Comorar hoje, a gente já pode falar isso, a grande maioria de síndicos orgânicos, que são aqueles síndicos moradores, né, do próprio condomínio. E essas pessoas têm os mais variados perfis. Então você vai ter síndica dona de casa, você vai ter síndico professor, síndico advogado, síndica que é doutora, né? Então, mas apesar disso tudo, dos saberes, né, as pessoas têm muitas dúvidas na hora que chega ali na administração do condomínio. Então a gente optou de fazer o Comorar, né, sempre a partir de uma dúvida. Então a gente pega uma dúvida, uma questão, né, e chama um profissional. Geralmente esse profissional é um profissional da área jurídica, um advogado, uma advogada, e aí a gente passa a questão para ela e faz um bate-papo rápido, né, porque nessas plataformas também a gente tem que ser rápido. E está indo bem, né? A gente não é um canal que é impulsionado, né? E a gente está com uma audiência muito boa e é muito gratificante, né? Ver que lá toda vez que a gente posta os vídeos, além da gente receber, né, ali nos comentários muitos elogios, também no nosso WhatsApp, lá na redação, a gente recebe muitos elogios do público, né, dos leitores, dos telespectadores, e isso é muito gratificante. E Márcio, você acha que assim, a principal temática dentro do condomínio ali que as pessoas querem mais ouvir falar, ela está ligada diretamente aqui? Você acha que tem a ver com a área de legislação, ou com a área tributária, ou com a própria gestão administrativa ali? Você acha que... Eu acho que o que pega mais são as questões relacionadas à legislação, né, a questão a comportamento, né, comportamento acho que é o campeão de audiência, né, do condomínio, e a parte de manutenção também, né? Então assim, tanto é que a gente procura no próprio jornal, a gente divide o jornal nessas editorias, sabe? Vai ter sempre uma matéria falando sobre legislação, vai ter sempre matéria falando sobre comportamento, manutenção e também a parte administrativa, que também pega, né? Porque às vezes você tem síndico ali que às vezes cai de paraquedas, né? E hoje, né, a gente está tendo aí essa propulsão aí de síndicos profissionais, né? Por que a gente está tendo isso? Porque hoje nos condomínios as pessoas não estão querendo mais ocupar essa função.
né? Então, até porque o condomínio em si ficou muito complexo, né? A sua administração, a sua gestão. Então, os síndicos profissionais, né, viram, né, as pessoas viram aí uma atividade, né, boa para poder exercer, e é por isso que o síndico profissional explodiu, né, nos últimos anos. Né? Mas mais ou menos são esses os assuntos que dominam mais a pauta condominial. E essa temática é muito importante, até para você aí de casa, né, dos condomínios que tem nos assistido. Quando for fazer a opção por contratar um síndico profissional, é extremamente importante que você se atenha às competências dele. Porque eu vou falar aqui, gente, tem muita gente ruim de serviço também, viu? Cláudio, eu vou te falar uma coisa. Né? Muita gente acha que o síndico profissional, né, é a salvação da lavoura. Né? Eu sou adepto do síndico profissional. Eu acho que tem condomínios, né, que assim, não tem a condição, né, as pessoas não querem mesmo exercer a função, né, chega no impasse, e o síndico profissional ele pode ser sim, né, uma solução para determinado condomínio. Agora, pode ser o caos também. Exatamente. Exatamente da forma que você falou. Né? Você tem que contratar um profissional com muito critério, né? Fazer uma avaliação desse profissional, pegar indicações de pessoas, não só indicações atuais, né? Mas de alguns anos atrás, de condomínio que já está com esse síndico há algum tempo, para você poder não cair numa canoa furada. Exatamente. Né? A primeira grande intervenção que ele vai ter que fazer é já se aliar a ter a planilha de manutenções preventivas, que é uma série de coisas que ele vai ter que verificar. A limpeza da caixa de gordura, caixa de esgoto, a detetização do condomínio, a limpeza das calhas. Se não tem calha, fazer a instalação. Principalmente acompanhar a prestação de contas. E aí eu vou falar para você, condômino. É obrigação sua, meu amigo, acompanhar a prestação de contas. Sabe por quê? Eu fico extremamente chateado quando eu vejo matéria que a administradora sumiu com o dinheiro do condomínio e foi embora. E aí me incomoda profundamente, porque eu estou dentro da administradora e isso gera um desprestígio, não para a Tecton, mas para todas as administradoras. E a culpa é sua que não acompanhou a prestação de contas. Vai lá, olha quanto que está. Se eu perguntar para você qual que foi o valor da conta da CEMIG do seu condomínio do último mês, você vai saber me responder? Não vai, eu sei que não vai. Se eu perguntar qual que foi o consumo médio em metros cúbicos da conta da Copasa, você vai saber? Não vai saber. Só os mais criteriosos, e eles são muito poucos, que vão saber. Existem, mas é raridade. Então, eu vou rogar aqui, implorar para você, acompanhe a prestação de contas do seu condomínio. Dá uma olhadinha lá. A sua administradora vai disponibilizar no aplicativo, vai disponibilizar no site. Se não tiver, né, mesmo que as mais arcaicas, vai ter ali a versão impressa. Se não tem, já está errado. Tem que ter. Tem que estar acessível para você. Vai lá e olha. E aí o síndico profissional, ele tem essa obrigação de fazer o acompanhamento. Só que você só vai identificar se ele está fazendo o papel dele, se você está acompanhando. Se o conselho faz bem o papel. Então até interrompo assim, o Márcio, né, peço desculpas por isso. Imagina. Mas então eu vou te interromper. Por favor. Sabe qual que é as maiores reclamações de síndicos profissionais que eu recebo na redação do jornal? Diga, por favor. Exatamente a falta de prestação de contas. Pois é. Quer dizer, é o mínimo, né? É a obrigação do síndico, né? A legislação fala que o síndico deve prestar conta uma vez ao ano na Assembleia Geral Ordinária. E o que eu mais recebo de reclamação sobre síndico profissional na redação do Jornal do Síndico é a falta de clareza e a falta de prestação de contas da gestão dele no condomínio. É uma coisa que a gente faz questão de deixar claro. Cada centavo que está descrito ali, o dinheiro é seu. Quando você paga
A taxa condominial é para todas essas manutenções. E ele tem que estar ali bem declarado. Você tem que saber para onde que esse 1 centavo foi, porque ele é seu também. Ô Márcio, a gente tem aqui um quadro, e eu vou te convidar para assistir conosco, Causos de Condomínio. E aí, já vibra aqui, já conhece, já sabe. E eu nem sei qual que é o caso, que é o nosso Steven Spielberg das produções banquetícias, o nosso Gessé das produções, que vai colocar ali pra gente. Eu nem sei qual que é o quadro que vai vir, e eu vou pedir pro Márcio depois falar pra gente se ele já vivenciou uma situação desse tipo. Pode soltar, por favor. Causos de Condomínio, com Marinalva. Ô, Lucélia, mas depois você tem que me falar se você vem pra reunião do conselho. Como que conselho, Lucélia? Eu te falei isso ontem. O Conselho das Mulheres Valorosas do Condomínio. A nossa reunião do nosso grupo, eu te falei. A gente tá criando por causa da moradora do 224. Aquela Lucélia que fica andando de shortinho pra cima e pra baixo, rebolando, achando que tá num desfile de moda. Não, um absurdo. Vê se pode. Esse é um lugar de família, esse é um lugar de respeito. Aí ela fica lá desfilando. Aí quando os homens passam, ela falta levantar o short até lá em cima, só pra eles ficarem olhando pra ela. E Helder não faz nada, né? Claro, é um sem vergonha também. Ele tá gostando, que eu sei disso, Lucélia. E aí eu vou ter que fazer o trabalho desse imprestável de novo. A gente fez essa reunião, a gente vai fazer, inclusive, essa reunião, porque as mulheres do condomínio não estão gostando e estão reclamando também. E essa moradora que me aguarde, que a gente vai acabar com a festa dela, entendeu? Ela vai aprender a se portar certamente igual uma mulher tem que se portar, tá? E aí, se você não for, eu te falo, Lucélia. Mas aqui, você também tem que participar das coisas. Porque só eu ficar te falando não tá dando certo, Lucélia. Você tem que estar atenta nos negócios, entendeu? Tá? Então, você me fala, Lucélia. E vem comportada também, Lucélia. Não vem você de saia também na reunião, não, hein? Que eu sei que você gosta também de uma roupa curta, tá? Então, aprenda a lição, tá bom? É isso aí, Lucélia. Até mais. Tchau, querida. É isso, gente. A gente tem que fazer o trabalho do síndico, porque senão nada aqui vai pra frente. Porque condomínio é bom. O que estressa é a vizinhança. Causos de Condomínio, com Marinalva. Tá aí. Márcio, você já lidou aí com algum Conselho das Mulheres Valorosas do condomínio? Aquele condomínio extremamente moralista ali, onde não pode uma roupa mais curtinha. Já vivenciou alguma situação desse tipo? Eu vou confessar que sim. Eu vou confessar que eu queria dizer, sabe, Cláudio, que assim, no condomínio as pessoas têm que ter um bom senso. Sim. Eu acho que a palavra-chave no condomínio é o bom senso. Então, assim, se você vai para a área comum, dependendo da área comum que você for frequentar, você tem a roupa apropriada. Se você vai para a piscina, você pode ir com uma sainha, o biquíni, a sunga. Se você vai para o salão de festa, você não vai como você vai para a piscina, para a academia. Hoje a maioria dos condomínios também dispõe de uma academia. Mas tem um caso interessante que uma vez chegou para mim também, de duas senhoras que moravam, duas irmãs, ligaram para mim reclamando do vizinho do prédio em frente que andava nu, no apartamento dele. Dentro do mesmo condomínio? Não, um condomínio vizinho. Uhum. E elas queriam que eu atuasse, indo ao condomínio para fazer... No outro condomínio. Então, assim, eu falei, olha, é uma situação complicada, porque, assim, a pessoa que também, ela não pode se expor assim, Sim. Eu acho que se a pessoa está dentro da unidade dela, ela tem todo o direito de ficar à vontade e tudo, mas acho que, no mínimo, fechar a cortina, não precisa também de se exibir,
E também as senhoras ali que ligaram para mim também tinham o direito também de não olhar, né? Era isso que eu ia perguntar. Então, fica uma situação difícil. Então, eu falo que, assim, condomínio, a gente tem que ter bom senso, principalmente nessas relações interpessoais, né? Porque se a gente conseguir, né, e o síndico tem esse papel, Sim. né, um papel até de mediador ali dentro do condomínio, né? Então, se ele for por esse lado aí de tentar sempre colocar para as pessoas, né, ambas as situações e achar um meio termo ali, a maioria dos conflitos não aconteceriam no condomínio. Com certeza não. Com certeza não. E aí, de novo, a gente roga. Vamos rogar aí ao bom senso. O síndico é o primeiro a se ter bom senso. Ele tem que entender que nem tudo que está ali, do jeito que vai ser perfeitamente aplicável. Então, ele tem que zelar para que a pessoa que esteja reclamando e o reclamado consigam ali um meio termo para resolver a questão. E nem sempre vai passar pela leitura e aplicação da legislação na íntegra. A legislação, na minha concepção, e você me corrija se você discordar ou se achar que eu estou errado, ela traz ali situações gerais, específicas. É um regramento que se aplica quando não tem nenhuma normativa nesse sentido. Mas o que há que se observar é exatamente o que você falou, o bom senso. E eu já vi, Márcio, tenho certeza que você também já viu, situações que pareciam insolúveis serem resolvidas com o bom senso, com as pessoas conversando e partindo realmente para a busca daquela solução, né? E já vi problemas que eram extremamente pequenos, de fáceis tratativas e soluções, irem parar na justiça, gerar inimizade, até um risco ali da vida das pessoas. Sim, sim. Muitos casos. Você vê em jornais, né, Brasil afora, aí, muitos casos de situações no condomínio que chegam a vias de fato, sim, né, com até óbito de pessoas. Verdade. Né, e a hora que você vai apurar, né, o início da situação, é um problema pequeno. Né? Então, as pessoas precisam ter mais consciência, né, da vida em condomínio, né, da vida em coletividade, né? Então, viver em harmonia. Sim, né? exatamente. Então, eu acho que o síndico tem um papel muito grande nesse trabalho de tentar, quer dizer, a postura do síndico, sabe, o Cláudio? Ela já influi nisso aí. Exatamente. Se você tem um síndico pacificador, né, ali no condomínio já vai criar um ambiente mais pacífico. Exatamente. Se você tem um síndico autoritário, quer dizer, você já vai ter um ambiente ali de conflito no condomínio, né? Então, o papel do síndico, a postura do síndico dentro de um condomínio é importantíssimo. Aí. Exatamente. E aquele negócio, né? Gentileza gera gentileza. Se você nunca fez o teste, eu vou te convidar para fazer um teste. Não tem nada a ver com condomínio, mas eu tenho que falar para que as pessoas possam entender. Quem está andando de carro ali na Santa Cruz, né? E o trânsito ali é intenso, às vezes tem gente descendo da Marechal Deodoro, que é a rua da Orlândia ali, né? Então, para um dia e deixa a pessoa que está ali, vindo ali da Marechal Deodoro, motorista que na maioria das vezes é bem sem educação, sabe? Não deixa entrar, não deixa sair, deixa entrar. Você vai ver que na próxima via da frente, o mesmo motorista que teve essa possibilidade de entrar, ele deixa o outro entrar também, e aí o trânsito flui muito melhor para todo mundo. É a mesma coisa no condomínio. Isso. Se houver gentileza de ambas as partes, vai funcionar. Se você tem uma reclamação a fazer, faça com educação, faça de maneira que a tratativa seja boa, o síndico fazendo o papel dele, e o reclamado entenda ali o que foi apresentado para ele e busque solução. E a gente vai minimizar grande parte dos problemas que a gente tem nos condomínios hoje. Tenho certeza disso. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do segundo bloco. Já já a gente volta para o terceiro.
Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. O seu IPTU, assim como o IPTU do Gustavo, da Maria e do Júlio, é a garantia de melhorias para todos em Nova Lima. Com a sua contribuição, a Prefeitura avança na educação, amplia os atendimentos na saúde, cria oportunidades e investe na segurança, na mobilidade e no desenvolvimento da cidade. Você contribui e garante melhorias para todos. Retire já a guia do seu IPTU no site da Prefeitura ou nos postos de atendimento. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui, infelizmente, mais uma vez, para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial. E agora eu vou pedir licença aqui para o nosso amigo Márcio, para que a gente possa aproveitar a expertise dele para dar uma aula para a gente aqui e para as pessoas que têm dúvidas sobre cada uma das funções do condomínio. Então, eu vou pedir, Márcio, porque são várias questões assim, para que você explique brevemente a função do síndico. O que o síndico precisa fazer no condomínio? Então, o síndico é aquele que é eleito pela Assembleia, né, para gerir o condomínio, né? Então é ele que é o responsável, né, por cuidar de todas as questões administrativas, financeiras, né, de manutenção. Então ele tem que... A gente falou no primeiro bloco, né, da questão da complexidade do condomínio. Sim. Né, e o condomínio, principalmente os condomínios maiores, estão cada vez mais complexos. Então a responsabilidade, né, o síndico é responsável, né, por manter o condomínio em ordem, né, a sua estrutura, a conservação, a documentação, né, as relações ali sociais, né, interpessoais. Então, ele é a pessoa mais importante dentro do condomínio. Né? Perfeito. De forma geral. Agora, a função do subsíndico. O subsíndico é aquele que vai dar o apoio ao síndico. Né? O subsíndico tem muitas convenções que nem prevêem, né, a figura do subsíndico. Mas é aquela pessoa que está ali apoiando o síndico na falta do síndico. Às vezes o síndico vai fazer uma viagem, um final de semana, sai alguns dias de férias ou adoece, né? Então o subsíndico geralmente assume também executando as mesmas funções do síndico. Perfeito. A função do conselho. O conselho, né, principalmente o conselho fiscal, ele é um órgão de assessoramento do síndico que vai acompanhar as contas do condomínio. É um instituto, vamos dizer assim, muito importante dentro do condomínio. Né? A gente conversou aqui, você falou da questão da participação das pessoas, né, em ficar olhando as contas. Né? O conselho,
né? Quem forma o conselho geralmente são essas pessoas que têm essa expertise, né? De olhar ali, acompanhar o extrato, ver se os pagamentos estão batendo com a nota e tudo. Então é também um instituto muito importante dentro do condomínio. Eu aconselho todo condomínio ter um conselho. Sim, exatamente. A função do zelador. O zelador, a gente pode definir o zelador como o braço direito do síndico. Né? Ele que... o zelador, engraçado, né? Porque o zelador, antigamente, quando começaram os condomínios, existia o zelador. Né? O zelador é o que fazia tudo. Depois que veio o porteiro, o faxineiro. Mas o zelador é aquele que cuida da manutenção do condomínio, faz alguns pequenos reparos, pega a correspondência, distribui as correspondências, né, cuida da limpeza, né, verifica toda a estrutura do condomínio para ver se tem alguma coisa para se fazer. Né? Também a gente não pode abusar do zelador, achar que ele faz tudo, né? Mas pequenas manutenções geralmente o zelador faz também e acompanha os demais profissionais que são contratados pelo condomínio, inclusive terceirizados, e fica ali fazendo a ponte com o síndico. A função da administradora. A administradora tem um papel fundamental, né, para auxílio à administração do síndico. Né? A gente falou aqui do síndico profissional, mas assim, hoje, com a complexidade que é o condomínio, assim, é inadmissível, né, um condomínio não ter uma administradora. Né? A administradora é o suporte administrativo financeiro do síndico, né, ela que vai emitir ali os boletos para pagamento, que vai pagar os funcionários, que vai emitir os relatórios, né, o balancete, né? Então, assim, hoje em dia é impossível você pensar um condomínio sem uma administradora dando apoio ao síndico. Perfeito. A função da garantidora. Olha, a garantidora não é vamos dizer assim, o que é uma garantidora? Garantidora é uma empresa que o quê? Ela garante, né, as taxas de condomínio em dia. Né? Ela não deixa o condomínio ter inadimplência. Então, assim, a garantidora não é uma coisa indispensável ao condomínio, né? Mas, assim, ela pode ser uma solução para aqueles condomínios que assim, tem um problema imenso de inadimplência e que a administração, os síndicos não estão dando conta de gerir aquilo. Né? Mas não é uma questão indispensável no condomínio. Né? Mas pode vir a ser uma opção para um condomínio que está ali em crise financeira. Perfeito. Agora só mais duas para a gente poder finalizar. O que é o Sindicom? O Sindicom é o sindicato dos condomínios, é o sindicato que representa os condomínios, né? Aqui em Minas Gerais você tem o Sindicom MG, né? Que é o sindicato que é o responsável, né? A responsabilidade principal dele é o fechamento da convenção coletiva de trabalho, né? Entre, né, o condomínio e os funcionários, né? Então o Sindicom, juntamente com o Sindeac, que é o sindicato dos empregados em condomínio, né, agora, né, para quem tem os funcionários contratados pelo o próprio condomínio, né, agora em setembro é a data da base da categoria. Então eles devem estar se reunindo aí, né, para poder ver qual vai ser o percentual de aumento da categoria aí esse ano. Falei que o professor Márcio é um cara bom que explicar tudo. Ele até antecipou que a última eu falei era Sindeac, já nem vou falar que ele já explicou junto com o Sindicom. Então, eu tenho certeza que ficou claríssimo para todo mundo agora o que é cada coisa, o que é cada papel. Quem é de Nova Lima vai entender o que eu estou falando. Quem teve aula com o saudoso Antônio Rocha, que dava aula de matemática, ele explicava matemática de um jeito que a pessoa menos capacitada não conseguia deixar de aprender. Eu devia ter aula com ele, então. Esse cara era fantástico, assim, sabe?
um dos melhores professores de matemática que eu tive na vida, que conseguiu me fazer entender um pouco mais matemática. E foi isso que o Márcio acabou de fazer aqui, dando uma aula aí para quem tem dúvida de cada uma das funções dentro do condomínio. Então, Márcio, já queria te agradecer por isso e vou te convidar agora para assistir um quadro que a gente tem de direito condominial, com o Dr. Wesley Costa, que inclusive é o nosso consultor jurídico, e a cada 15 dias ele traz uma questão importante aqui para a gente. Vou te convidar para assistir agora. Vamos ver lá. Direito condominial, com o Dr. Wesley Costa. Quais são as atribuições do Conselho? O artigo 1356 do Código Civil vai falar que as atribuições do Conselho estão correlatas a dar o parecer nas contas do síndico. O que isso quer dizer? Atestar se aquelas contas estão ou não de acordo. Se o que ele gastou está ou não de acordo com a documentação que ele apresentou. Só que o Código Civil não traz a obrigação de existir o Conselho Fiscal. Atualmente, todas as convenções de condomínio, praticamente todas, me arrisco a dizer, prevêem a obrigação da criação do Conselho Fiscal. Criação não, eleição do Conselho Fiscal. E exige ainda que esse conselheiro seja um condômino. E a convenção, quando faz isso, traz ali mais algumas atribuições, vão ser correlatas às funções que esse Conselho Fiscal vai exercer. Entre elas, a gente pode citar, dar um parecer opinativo sobre questões que envolvam as relações entre o síndico e os condôminos, propor para o síndico melhorias em relação à prestação de contas, e dentre outras inúmeras que a convenção pode estabelecer. Direito condominial, com o Dr. Wesley Costa. Tá aí, o Dr. Wesley falou pra gente exatamente do conselho que a gente acabou de falar aqui, né? Ô Márcio, eu vou fazer uma última pergunta porque o tempo urge e aí a gente vai estar finalizando, que é uma coisa que sempre me inculcou. Com o advento da pandemia, eu pensei assim, agora a Assembleia Virtual vai, porque eu sou um grande adepto. Eu acho que as pessoas hoje têm o tempo cada vez mais reduzido, então ali do conforto de seu lar, você consegue ali comendo pipoca e tomando um refrigerante, participar da Assembleia. Não tem mais desculpa para falar, eu não quis descer, estava frio, estava calor, não deu, estava cansado, então deitado na cama, a pessoa consegue participar. Só que não foi. O negócio não bombou. Toda vez que eu tento propor uma Assembleia Virtual, o máximo que eu consigo é uma híbrida, né? E por que você acha que a Assembleia Virtual até hoje não foi para o caminho que, na minha opinião, deveria ir? Para facilitar, né? O objetivo é facilitar, que mais pessoas participem, que mais pessoas interajam e vivam o dia a dia ali do condomínio. A que você atribui esse insucesso da Assembleia Virtual? Olha, Cláudio, eu não vou falar com você que é um insucesso, porque a Assembleia Virtual ela teve um papel fundamental mesmo durante a pandemia. Né? Eu vou concordar e discordar. Né? Eu acho que assim, a Assembleia Virtual, principalmente para quem administra condomínio, né? No caso o síndico, as administradoras, síndico profissional, né? É uma ferramenta excepcional exatamente para você tentar chamar mais as pessoas para a participação. Né? Agora, por outro lado, eu acho que a gente está cada vez mais, né, entrando na tela. Né? E eu acho que assim, a Assembleia Presencial, né, é uma oportunidade de você ter o contato ali com as pessoas. É mais difícil você ter quórum? Realmente é mais difícil. Né? Isso aí o síndico tem que fazer um trabalho dentro do condomínio para tentar chamar as pessoas para a Assembleia, né? Mas esse contato pessoal faz parte daquela questão
que a gente falou da humanização dentro do condomínio, né? Então eu acho muito importante, apesar de que tem o outro lado também, né? Quando você coloca muita gente junto, né, também podem aparecer os conflitos que até desagradáveis, Sim. coisa que a assembleia virtual já restringe. Né? Então você tem as vantagens, né, e as desvantagens, mas eu acho ainda que a assembleia virtual, inclusive nesse mês a gente está falando sobre isso no Jornal do Síndico, na edição desse mês, e eu acho que ainda que a assembleia virtual vai vingar sim, né? Lembrando, né, que mesmo sendo uma assembleia virtual, né, as questões relativas à convocação, ao edital, tem que seguir os ritos, sim, como se fosse exatamente. uma assembleia presencial. Exatamente. Só para finalizar aqui, eu vou defender falando o seguinte: o percentual de pescoços apertados em assembleias presenciais e virtuais, todo mundo vai querer fazer a virtual. Ô Márcio, a gente está chegando no final, eu queria que você falasse aqui para a gente, assim, a sua forma de contato, as suas redes, né, cada uma delas, para que as pessoas possam entrar em contato, e por fim, como que a pessoa pode ter, como que ela pode receber aqui, ó, o Jornal do Síndico, né, ali na casa dele, como que ele pode acessar virtualmente. Queria que você falasse de cada uma delas para a gente finalizar aqui. Bom, então a gente tem, né, o jornal físico, o Jornal do Síndico, que é entregue todos os meses para os condomínios que nos procuram. A gente faz o cadastro, esse cadastro pode ser feito através do nosso WhatsApp, que é o número 31 98481 7642. Né? Vocês podem nos acompanhar através do Comorar, né, no Instagram, que é @co.morar, e também no YouTube, que é o nosso YouTube, nosso canal é o @Jornal do Síndico BH. É só você ir na busca lá e colocar. E também no Facebook, né, facebook.com/Jornal do Síndico. Outra opção é o nosso site, né, que é jornaldosíndico.com.br/Belo Horizonte. Lá vocês vão encontrar diversas informações. E eu posso dar só mais um recado também, Cláudio? Né, eu gostaria de chamar a atenção também que a gente já está aí, né, a gente já pode falar que estamos próximos ao final do ano, né? Em novembro a gente promove o Dia do Síndico, né, que é esse evento, grande evento que a gente faz para os síndicos e síndicas de condomínio. Então, se você é síndico, síndica, se interessar em participar desse evento, as inscrições já foram abertas e também podem ser feitas através do nosso WhatsApp, que é o 98481 7642. O evento será no dia 25 de novembro, no Hotel Mercury, na Avenida do Contorno, em Lourdes, em Belo Horizonte, né, das 8 da manhã às 18 da tarde, com muita palestra, muita informação, sorteio de brindes, café da manhã, almoço, uma série de coisas. Olha, podem participar que vocês não vão se arrepender. O evento é sensacional, espetacular, maravilhoso. A TV Banqueta, estamos acertando aqui com ele para poder cobrir o evento, né, Márcia? Aí a gente vai poder trazer mais informações. Peço até desculpas aqui, porque o tempo passa muito rápido. Vou pedir para o Márcio gravar um vídeo e é o nosso compromisso estar veiculando aqui para que as pessoas possam participar, que o evento é realmente sensacional. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do programa. Agradecer a presença aqui do professor Márcio, né? Que é isso? Sempre trazendo uma lição condominial para a gente. A gente vai precisar marcar com ele outras oportunidades. Obrigado pela presença, Márcio. Seja sempre muito bem-vindo aqui. A casa é sua. Tá joia? Eu que agradeço, Cláudio, agradeço o pessoal aí da equipe técnica aí da TV Banqueta, que me recebeu aqui com o maior carinho. E sempre que precisar, a gente está aí. Pode contar com a gente. Será um grande prazer e a gente vai sim fazer uma segunda edição aqui com o professor Márcio. Pessoal, obrigado. Até a próxima.